Olá, time! Hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito de estatística. Eu não vou dizer nem que é estatística básica que eu vou dar aula aqui. O que eu vou dar aula aqui é de estatística super básica, super básica. O que significa isso? Essa estatística que a gente vai estudar é mais ou menos a mesma que estuda na faculdade, só que a gente vai aqui só até a página 2 de 500 páginas. É mais ou menos isso. Essa é uma estatística para gente mimizenta, para gente boroca, para gente cocosenta, ou seja, para você mesmo que está assistindo. Então, o que a gente vai ver nessa estatística super básica? Primeiro, a gente vai entender que estatística é a ciência do nada, né? Ela lida com coisas que não fazem o menor sentido. Ela lida com expectativas, tipo a sua vida, cheia de expectativas, mas não vira nada. Antes da gente entender uma coisa, existem dois tipos de variáveis dentro da estatística. As quantitativas, que é o nosso foco, são aquelas cuja resposta da pesquisa é um número. Então, são expressos em números. Tem um monte de pesquisa que eu posso fazer. Qual o número de filhos que você pretende ter? Qual o tamanho do seu calçado? O peso, que é uma pergunta que não se faz para ninguém. Qual o tempo que você gasta para tomar banho? Enfim, qual o tempo você gasta para fazer o número 2? Quando você está fazendo online, jogando COD Mobile, sei lá, alguma coisa assim. Então, se a resposta da minha pesquisa for um número, a variável é quantitativa. Se a resposta da minha pesquisa for uma característica, uma qualidade, um atributo, a gente diz que ela é qualitativa. Por exemplo, o sexo, não é com que frequência faz, é parafuso ou porquinha, cor do cabelo, o meu, fui tirar a segunda via do RG, a moça perguntou a cor do meu cabelo, eu falei para ela, põe o que você quiser, põe verde. Marca de roupa. A variável qualitativa, ela é mais difícil de organizar. Por que ela é mais difícil de organizar? Porque quando a resposta é número, eu consigo colocar esses números em ordem crescente e decrescente. E sexo, como que eu vou fazer para organizar cor do cabelo, marca de roupa? Então, o nosso foco principal está na variável quantitativa, que mede número, cuja resposta é número. Ah, entendi. Então, a qualitativa não cai? Lógico que cai, arrombado. E mais, às vezes o Enem já conseguiu, por exemplo, transformar uma variável qualitativa em número. Exercício lindo. Ele transformou cor de sapato em número. Se o sapato fosse branco era 0, se o sapato fosse preto era 1. Transformou em número e fez um exercício, coisa mais linda do mundo. O nosso foco, portanto, vai ser na variável quantitativa, cuja resposta é um número. Dentro da variável quantitativa, existem, de novo, dois tipos de variáveis. Então, a gente está dentro da quantitativa, a gente vai abrir ela em dois tipos. Variável discreta é quando a resposta que você vai me dar obrigatoriamente é um número inteiro. Obrigatoriamente. Então, por exemplo, número de filhos que você pretende ter. 1,3 filhos, eu acho. O 1 ele vai nascer só 0,3, ou eu não vou gostar muito, não vou considerar ele muito meu filho. Então, não tem como. Número de filhos ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Número de filhos que seu pai tem. Não dá para ele ter pi filhos. Não tem como. Raiz de 5 mais 1 filhos ele tem. Batimentos cardíacos. Quantos batimentos cardíacos você teve no último minuto? Se teve 16,5, você morreu. Tá? Quantos vestibulares você pretende fazer? Alex, eu vou fazer só 6,5, porque a Unesp eu não vou para a segunda fase, então eu não posso contar ele como inteiro. Não resolve. Variável discreta é quando a resposta obrigatoriamente é um número. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não vai conseguir responder. A sua idade é uma variável discreta? Não é, arrombado. Não é. Eu sei que você está pensando assim, mas eu tenho 17, eu tenho 20, eu tenho 21. Não tem, a não ser que você esteja fazendo aniversário exatamente na hora que você está assistindo esse vídeo. A sua idade, ela não pula do 17 por 18. Cada dia que passa, você está um pouquinho mais próximo da sua morte. Cada dia que passa, você está um pouquinho mais velho. Ou seja, a sua idade hoje não é a mesma de ontem. Eu, por exemplo, agora estou com 21,33. Ontem eu estava com 21,30. Entenderam o que eu quero dizer? Idade não é uma variável discreta. A gente responde com preguiça, a gente não responde inteiro. Se não é discreta, é contínua. Variável contínua é quando a resposta pode ter vírgula. Não necessariamente precisa ter. Pode ter vírgula. Peso.
Ah, mas eu tô pesando 60, eu falo 60. Porque você não tá de dieta, né, arrombado? Porque quando você tá de dieta, você fala assim, 60 e 300. Mas essa semana eu já fui para 59,800. Já perdi um pouquinho. Você usa a vírgula a seu favor. Idade, todo intervalo de tempo é uma variável contínua. Vamos lá de novo? Dentro da dois tipos. Qualitativa descreve característica, quantitativa descreve número, é essa que a gente estuda mais. Aí a quantitativa abre em duas, a discreta, que a resposta tem que ser um número inteiro, e a contínua, que a resposta tem que ser qualquer valor com vírgula ou não. Então essa é a diferença entre as duas variáveis. Uhul! Coleta e organização de dados. Como que eu organizo os dados? Será que eu fico bom grande aqui? Ó, não atrapalho. Nossa, ficou muito grande. Reduziu. Como que eu organizo dados numa pesquisa? Quando eu vou fazer, primeiro eu preciso decidir qual que é a pesquisa que eu vou fazer. Quantas pessoas eu vou entrevistar e qual a pesquisa que eu vou fazer. Dados brutos é simplesmente decidir a minha pesquisa, eu saio perguntando aleatoriamente e vou marcando essas informações. Então, é um conjunto de dados que ainda não foram organizados, obtidos após a coleta dos valores. Então, por exemplo, qual o número do seu calçado? Você que está assistindo, fala para mim o número do calçado. Tá, anotei aqui. Fala você agora. Você, otário aí que está assistindo. Isso. Agora você, virgem, fala para mim. Isso, anotei. Ó, rapidinho aqui, eu peguei o número do calçado de 20 pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tá aqui, ó, do jeito que foi, ó. O primeiro corno falou 36, o segundo corno falou 42, o terceiro virgem falou 37 e assim foi embora. Com isso, eu coletei essa cacetada de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Presta atenção que a pergunta foi qual o número do calçado. É uma variável discreta, no Brasil o número do calçado é de 1 em 1. Eu não perguntei o tamanho do pé, porque o tamanho do pé medido em centímetros seria uma variável contínua, né? Seria com vírgula. Então eu tenho 20 números que não tem nenhuma organização. Isso são dados brutos, eu simplesmente peguei esses dados, coletei. Agora a gente vai aprender como organizar. Tem várias maneiras, basicamente ou tabela ou gráfico. Vamos lá então. Roll é uma lista. Roll é importantíssimo. Eu pego esses dados que eu arrumei e organizo em ordem crescente. Isso é o roll. Ó. Primeiro termo do roll, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Foca nesses dois aqui. Não tem 20 arrombado. Não 20 arrombado. Não tem 20, arrombado. Chamei você de arrombado. 38 é o 10º. Aqui, ó, bem aqui, está dividindo o meu roll em dois grupos de mesmo tamanho. O 38 está encerrando os 10 primeiros e o 39 iniciando os próximos 10. Então, organizou em roll, achar o meio dele é bem importante quando a gente chegar lá nas medidas de tendência central. Você entendeu alguma coisa até aí, otário? Se não entendeu, problema seu. Vai dar tudo certo para mim. Uhul! Então, roll é quando eu organizo todos os dados em ordem crescente, inclusive repetindo. Se tinha 20 dados coletados nos dados brutos, eu coloco os 20 aí. Alex, eu li que pode ser em ordem decrescente também. Também poderia, mas não tem vantagem nenhuma, mas poderia ser em ordem decrescente. Isso é roll. A gente pode organizar também em tabelas de frequência. Tabela de frequência absoluta. É o número de vezes que o mesmo dado repete. Então, o 36 a gente coloca aqui em ordem crescente, depois quantas vezes cada dado repete. 36 aparece 4 vezes, o 37 5 vezes, o 38 uma vez, o 39 uma vez, o 40 2 vezes, o 41 3. Alex, como que pode acontecer um exercício de tabela de frequência absoluta? Ele pode pedir qual o número médio do calçado. Se eu pedisse para você o número médio aqui, você faria esses números com esses pesos. Você usa o 36 4 vezes, porque são 20 pessoas. Então ficaria 36 vezes 4, mais 37 vezes 5, mais 38 vezes 1. Vai fazendo todo esse rolê até mais 43 vezes 1 e divide pela soma dos pesos. Divide por 20. Existe também uma frequência acumulada que é útil na hora de achar
a mediana numa tabela de frequências. Mas isso eu te explico mais para frente. Uhul, muito fácil. Frequência absoluta. Isso daqui é bem, essa cara, que é cara de exercício. É assim que o exercício aparece, do mal, desse jeito aí. Uhul. Existe a frequência relativa também, dá na mesma. Só que lembra que aqui está dando 20? Na frequência relativa tem que dar 100%. Então você faria assim, aqui está dando 20. Então 20 é 100%, 4 é x. 20 é 100%, 5 é x. 20 é 100%, 1 é x. Com isso eu chego nessas frequências relativas. Essa tabela não é muito importante não. Essa tabela, buzina de avião e você tem uma coisa em comum, não serve para quase nada, tá? Então essa tabelinha aí não é muito importante, só lembrando que na soma das frequências relativas tem que dar 100%, na soma das frequências absolutas tem que dar o total de pessoas pesquisadas. Agora, eu poderia organizar essa caceta também num gráfico de pizza. Para que serve o gráfico de pizza? Para comer? Ah, eu quero a fatia do 37, que é a maior fatia. Não é para isso que serve. O gráfico de pizza, ele tem como objetivo fazer uma leitura visual das informações de maneira bem rápida. Observa o seguinte, o que pode perguntar em vestibular? Esse ângulo, segunda fase da Unesp, já perguntou esse ângulo aqui, ó. Qual que é o ângulo do setor circular que representa o 36? Bom, o ângulo do setor circular que representa o 36 é 20% de 360. Esse ângulo vai dar 72 graus. Qual que é o ângulo do setor circular que representa o 37, que seria esse ângulo aqui de abertura? 25%, ou seja, 1/4 de 360. Esse ângulo é 90, que é um ângulo reto. Pegar o 40, que é facinho, que até você consegue acompanhar. O 40 é 10%. Esse ângulo é 10% de 360. Pausa. Se você não consegue calcular 10% de 360, você está no lugar errado, parceiro. Você está no lugar errado. Vai cagar mole. Uhul! Então, o gráfico de pizza serve para isso. Já o gráfico de dispersão, que às vezes é de coluna, ele também é um jeito de apresentar para você, onde às vezes tem uma coluna aqui, ó. Ele diz que o 36 aparece 4 vezes, o 37 aparece 5 vezes, o 38 uma e assim por diante. Também é comum cair esse tipo de gráfico associado à média. Nesse caso, você faria por peso, 36 vezes 4, mais 37 vezes 5, mais 38 vezes 1, mais 39 vezes 1, mais 40 vezes 2 e assim por diante. E dividiria por 20. Esse é o gráfico de dispersão, pode ser com ponto ou ainda pode ser com coluna. E tem um gráfico muito especial, raro de aparecer, que chama histograma, não é nome de exame. Ah, eu preciso fazer um histograma hoje de manhã, por isso que eu faltei na aula, fui fazer um histograma. Usa essa daí com seu professor de humanas que vai colar. Professor, desculpa, eu cheguei atrás na aula que eu fui fazer um histograma agora de manhã. Histograma é um nome de um gráfico onde uma coluna tem uma base larga que representa um intervalo. Nesse caso aqui, eu não tenho certeza do tamanho do calçado de ninguém. Eu sei o seguinte, existem 10 pessoas que calçam entre 36 e 38,5. Existem 6 pessoas que calçam entre 38,5 e 41. E existem 4 pessoas que calçam entre 41 e 43,5. Esse tipo de gráfico, ele é comum quando os valores que eu coleto são muito distantes uns dos outros. Então, em vez de eu montar uma coluna para cada valor, eu monto colunas por intervalos. É normal, por exemplo, se eu sair pesquisando o peso das pessoas, eu vou ouvir muitas respostas diferentes, não dá para eu fazer uma coluna para cada, aí eu organizo assim. Quem pesa de 45 a 50. Se esse é o seu caso, mano, na moral, morre, você não pesa pra nada. 45 a 50? Pare, isso é peso de boneca, cara, sério. Peso de boneca. 45 a 50. Tem que pesar 3 dígitos, pô. Mas enfim, eu poderia fazer de 5 em 5 quilos. 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60. Aí eu colocaria as pessoas nesse intervalo. Desafio pra você. Como calcular a média num histograma, já que eu não sei o tamanho de ninguém? Nesse gráfico, a única coisa que eu tenho certeza
é da quantidade de pessoas. Aqui tem 10, aqui tem 6 e aqui tem 4. Então tem 20 pessoas. Eu faço o seguinte para calcular a média, é o único jeito. Eu faço de conta que essas 10 pessoas estão bem no meio desse valor. É como se as 10 pessoas calçassem a média desse valor aqui, que vai dar 37,25. Então eu faria como se tivesse 10 pessoas calçando bem no meio do intervalo. O meio, a média desses dois valores, que seria 37,25. Mais 6 pessoas calçando bem na média aqui, ó, que seria 39,75. Mais 4 pessoas calçando bem na média aqui, a média dos dois valores, que seria 42,25. Somo tudo, divido por 20. Então vamos lá? 10 vezes, volta aqui, 10 vezes 37,25, mais 6 vezes 39,75, mais 4 vezes 42,25, tudo isso dividido por 20. Esse que eu apresentei para você, então, o que eu apresentei para você foi os tipos de variáveis, como que eu coleto e organizo informações. Posso organizar em rol, posso organizar em tabelas, posso organizar em gráfico, que pode ser de pizza, coluna ou histograma. Então, até agora foi uma introdução à estatística. Uhul!